Olá, companheiros do Sindes TV, sou William Ribeiro. Hoje tenho a honra de receber aqui nos estúdios o nosso irmão, diretor da entidade, Beto Santos. Tudo bem? Oi, tudo bem. Tudo jóia? Tranquilo. Tudo jóia, muito bem. Beto, temos muitos assuntos importantes para tratar e quero deixar claro aqui aos companheiros servidores que o Beto faz um trabalho importantíssimo junto ao presidente Fábio Pimentel, aos demais companheiros da diretoria, um trabalho de base, um trabalho de articulação, um trabalho político partidário em prol do fortalecimento dessa categoria. Bem, Beto, campanha salarial. A direção do sindicato estrategicamente decidiu antecipar as discussões da campanha. Qual foi o objetivo? O que vocês olham aí com perspectiva para 2018, quando é o período das negociações? William, o objetivo maior foi a gente ter um tempo hábil para fazer as mesas de negociações, né? Normalmente, alguns anos atrás, se fazia em janeiro. O próprio Sindes já tomou a iniciativa, já há alguns anos, de já mandar em novembro, dezembro as propostas, né, para começar a discutir em janeiro. Só que o ano passado nós tivemos um problema muito sério com o secretário de gestão, que ele não nos recebia em tempo hábil, ou seja, ele foi meio que empurrando com a barriga, e quando a gente foi perceber, a gente já tinha passado o mês de fevereiro, que é o mês da database. E a coisa estendeu para frente, né, da database. Então, nós decidimos, já fazer isso bem antecipado, que é para a administração não dar desculpa de que ainda está estudando, ainda está fazendo análise, ainda está na mão do jurídico, ainda está na mão da procuradoria, entendeu? Então, essa desculpa eles não vão ter mais, porque já está lá com eles desde a da semana passada, retrasada, não é isso? Então, o objetivo maior foi esse. Ótimo, então isso significa que os trabalhadores nas assembleias aprovaram a pauta, discutiram, aprovaram, a pauta já foi protocolada junto ao poder público, e agora há um tempo aí, se nós estamos em outubro, novembro, dezembro, 4 meses para a prefeitura sentar, analisar com calma e ir para a discussão, uma discussão decente e respeitosa, como faltou nesse ano, né, na campanha anterior. Campanha anterior. Então, o tempo não vai ser mais a desculpa. Não tivemos tempo hábil para fazer a análise. Tempo tem, já está protocolado, já está na mão do prefeito. Beto, de um ano para outro, o que você observa de cenário no que tange as discussões? Então, na primeira administração do prefeito Paulo Barbosa, tirando o primeiro ano dele, né, da primeira administração, que foi um ano difícil, fizemos até uma greve, paralisamos, aí fizemos um ato bonito no centro da cidade de Santos, e aí ele repensou aquela proposta que ele fez, naquele momento, no primeiro ano dele do primeiro mandato. Nos outros 3 anos seguintes, a coisa foi respeitosa, foi bacana, né? Nos recebia em tempo hábil, tinha a mesa de discussão, a gente fazia uma proposta, a prefeitura vinha com uma contraproposta. Eu sei que no final a gente sempre conseguia a inflação mais alguma coisa, né? No reajuste salarial. Certo. Então, no primeiro mandato foi, de uma certa forma, tranquilo. Não sei porquê, agora no segundo mandato do prefeito, olha, a gente está até meio que estranhando. Mudou o secretário de gestão, né? Era o Fábio Ferraz, o anterior, agora é o Cacá. Eu sei que não foi respeitosa, como você falou. Né? Nos ignoraram o tempo inteiro, não deram um aumento. Aumento não, reajuste. Na verdade, a gente estava mais brigando que se reajustasse a inflação do período. Então, isso não aconteceu. Então, muito estranho. Nós estamos ainda analisando esse segundo mandato do prefeito, que está muito ruim.
muito ruim em todos os sentidos, não só no trato com o servidor público, Mas na questão das políticas públicas também. das políticas públicas, na administração pública. Muito ruim. A coisa foi degringolando, né, de uns anos para cá e bateu agora no segundo mandato que você não entende, porque a prefeitura diz que não tem dinheiro, não arrecadou e a gente vai pesquisar ali, procurar um economista ali e se observa que tem. A receita não caiu. A receita não caiu. Então a gente não está entendendo. O sindicato está atento, muito atento, com tudo isso que o prefeito está destilando de ruim. Né? Estamos atentos. Nós somos o sindicato, estamos brigando pela categoria, mas a gente pensa a cidade como um todo. Sem dúvida. E a cidade como um todo está muito ruim. A saúde é uma coisa absurda, né? A gente começa a perceber que está se tentando sucatear a saúde para justificar a privatização, né? que é a cartilha do PSDB, né? No Brasil inteiro. E mesmo privatizando alguns setores, está cada vez pior, né? Na questão da saúde. A educação também vejo muito precária a educação. Cultura, nem se fala. Né? Tem alguns esforços de alguns funcionários, existe alguns assessores na cultura que são pessoas de cultura mesmo, que fazem um grande esforço para que as coisas aconteçam, mas se você não tem uma estrutura da administração, uma verba para que as coisas aconteçam, é muito difícil acontecer. Então você vê em todos os setores, né? Na assistência social, então, é um caos. A cidade está um caos. Então, o sindicato está atento a tudo isso. Muito bom, Beto. Bom, o sindicato está atento e a categoria deve estar mobilizada, né? Cada vez mais mobilizada junto ao sindicato, porque essa luta não é de um ponto só, são de dois pontos unidos. Porque também é uma questão de condição de trabalho, né? Claro, não há dúvida. Porque tem todos os setores da prefeitura, você não tem papel higiênico no banheiro, né? Você não tem papel sulfite, uma caneta. Esses problemas incidem na questão da dignidade, né? Porque a gente sempre entende assim, o ser humano deve ter condições minimamente dignas para tudo. E quando você não tem um papel higiênico, ou não tem uma água potável, não tem um lápis, não tem um papel sulfite para tocar o seu dia a dia laboral, isso é um tapa na cara, né? É um desrespeito com o lado humano do servidor, na verdade. É um desrespeito. E é o que aponta, né? Aponta é sucatear mesmo o serviço público para justificar a privatização, né? Aí vem essa avalanche de maldades do governo federal que vai atingir os municípios, né? Acabar com o serviço público, acabar com o servidor público concursado e começar a contratar. Aí vai virar cabide mesmo de emprego eleitoral. Os cabos eleitorais vão começar. Aí sim, a qualidade técnica vai mesmo cair, porque se você não tem um concurso público, você simplesmente vai contratar a seu bel prazer, você vai contratar aqueles que fizeram a tua campanha, não é isso? Sem dúvida. Aí a coisa aí sai o prefeito, sai um prefeito, entra outro, muda tudo, e aí vai caminhar para isso. Não há sequência de trabalho. Estão tentando acabar mesmo com a estabilidade do servidor público, né? Isso vai atingir aqui, ou seja, se isso cair para cá, para os municípios, qualquer administrador pode te mandar embora assim. Um concursado, arruma uma desculpa aí, qualquer coisa te manda embora. Ou seja, se não tem estabilidade, então você começa a sucatear mesmo, porque você vai mandando embora, mas o concurso público não há interesse desses governos que estão aí, do governo federal. Então, se você perde a estabilidade, manda embora, aí você pode contratar qualquer um pela CLT, né? E aí é o fim. É o fim. É o fim da segurança do trabalho, é o fim da dignidade dos direitos do trabalhador, é o fim do serviço público. Aí
o cidadão brasileiro já não vai ter mais direito a nada, né? Porque o Estado já não vai ter mais obrigação de cumprir certos papéis. Então é muito triste, é muito perigoso o que está acontecendo agora. Muito, muito. Muito bem, bom, e o sindicato segue atento e alerta A gente está aqui para isso. evitar que haja essa quebradeira, né? Vamos lutar muito. Não há dúvida disso. Ô Beto, essa anemia, vamos dizer assim, essa anemia do segundo mandato do Paulo Alexandre Barbosa tem a ver com essa conjuntura política? Porque a gente vive uma crise política, social, moral, cívica nesse país sem precedente, paralelo à ascensão do governo golpista. Tem a ver? É um entrelaçamento? Há um oportunismo nisso? Há um oportunismo, sim. Porque dá a impressão que essas pessoas estavam meio que escondidas, né, meio dentro do armário. Então a coisa a nível federal ficou tão escandalosa, e foi um golpe. Tivemos um golpe. Sem dúvida. Do Estado aqui. Então, a partir desse golpe, essas figuras que estavam quietinhas no armário estão começando a mostrar a cara agora. Você vê o governador de São Paulo, as barbaridades que ele está fazendo. Ele já é governador de São Paulo, né? Há 3 mandatos, se for ver, né? Ele está no Palácio dos Bandeirantes há 20 anos. Há 20 anos, junto, né? Ele entrou com o Mário Covas e de lá não saiu mais. Não saiu mais. E teve alguns momentos na administração do Alckmin que aconteceram coisas interessantes, coisas legais, né? E aí você vê o cara fazendo o que ele está fazendo agora, de uma forma tão também descarada. Então, é aquilo. Eles estavam mesmo planejando um golpe. Após o golpe, agora vamos fazer aquilo que a gente acredita para esse país, que é absurdo, mas é a única explicação. Então tem muito a ver com o golpe, sim. Tem muito a ver com a crise política no Brasil, tem muito a ver. Você vê em São Bernardo do Campo, né, em São Bernardo ontem, né, ia ter uma manifestação lá do MST. Ia haver um show do Caetano Veloso. E nessa manifestação, na ocupação que eles fizeram ali em São Bernardo, ia ter o show do Caetano. E simplesmente a prefeitura não deixou os equipamentos de som entrar na cidade. E aí foi aquela confusão, tinha umas atrizes ali envolvidas na manifestação, que a Letícia Sabatella, a Sônia Braga, Aline Moraes, a mulher Paula Lavigne, a mulher do Caetano. Uhum. E elas, indignadas, foram até o prefeito, e a gente foi acompanhando pela internet, porque a grande mídia, né, da televisiva não mostrou nada. E aí eu fui acompanhando. E aí a polícia e a guarda municipal, aquele inferno todo, ou seja, a prefeitura entrou com uma ação impedindo a manifestação do show do Caetano. E uma juíza chamada Inês Delcide... Isso, Delcide. Ela proibiu o show. Lembrando que o governo municipal em São Bernardo do Campo é do PSDB. PSDB, Orlando Morando, nós não podemos nos esquecer desse nome, outro sacripanta da política nacional. Orlando Morando, do PSDB. E essa juíza acatou o pedido dele e proibiu o show do Caetano. E aí, fazendo uma pesquisa hoje, eu descobri que essa mesma juíza, em 2009, ela foi suspensa do trabalho dela por suspeita de ligação ao PCC. Grampearam, acho que ela estava sendo investigada, numa conversa por telefone. A justiça, na época, entendeu que ela talvez pudesse ter uma ligação com o PCC, e ela foi suspensa, ela ficou algum tempo suspensa das funções dela. Ela era de Mauá. Ainda estou pesquisando, não sei o que aconteceu, isso foi em 2009. Aí ela voltou e foi para São Bernardo. Então foi essa juíza que proibiu a livre manifestação ali em São Bernardo e o show do Caetano. Então, para você ver como é que está esse país. Você não tem para onde correr, porque os juízes estão todos contaminados. Beto, esse tipo de censura me lembrou os tempos da ditadura.
igual, pior. E o É pior porque naquela época a gente sabia, nós sabíamos quem eram os nossos inimigos. Hoje agora é a gente não velado, sabe. né? É velado. A pancada vem no breu e você não sabe de onde E você ela não tem para onde te correr, atinge, né? porque se um juiz nega, né? Porque é um direito constitucional. Se ele nega, dizendo que por questões de segurança o show do Caetano não podia acontecer, o show do Caetano, monstro sagrado. Era só para aquele agrupamento de pessoas, e a arte não é livre, a arte não se pode militar em qualquer lugar. Qualquer canto, o próprio Caetano falou. Depois da ditadura, Se eu não canto, eu nunca ele fui até disse, se eu não cantar. cantar aqui, eu vou cantar em outro lugar com eles. Né? Ele disse isso ontem, inclusive. Também. Quer dizer, se você, um juiz te proíbe, alegando uma questão de segurança, não tenha fundamento ao que ela alegou, e um juiz que teve suspeitas de ligação com o PCC, aí, meu amigo... É nebuloso, é escuso, que é está mau caráter. acontecendo nesse país. Tá Então triste. é uma mancha golpista, é algo sujo. Né? É um golpe institucional. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Beto, reforma trabalhista. Outra maldade. Golpista, maldoso, libidinoso, e que vai gerar muita discussão, está gerando muita discussão, e quando estiver em vigor também. Eu queria, enquanto liderança, enquanto diretor do sindicato, de que forma que você está enxergando as discussões pré e aí a partir de 11 de novembro, como isso vai ser inserido na vida do trabalhador? O trabalhador, em geral, não está entendendo ainda. Está muito confuso mesmo, né? Mexer com a CLT é um retrocesso de mais de 100 anos, né? O Brasil era tido entre os poucos países que tinham uma regulamentação trabalhista mais moderna do mundo, né? Era muito aplaudida as leis trabalhistas aqui no Brasil. Mas, infelizmente, nosso Congresso, depois do golpe, né? Aconteceu o golpe, e o nosso Congresso, a maioria é empresário, ruralista e evangélico. Então, eles estão mexendo com a CLT por interesse próprio. E é um retrocesso tão grande, assim, eu acho que dá a impressão que a gente vai ter que começar tudo de novo, né? 40 anos depois, começar tudo de novo. O trabalhador simplesmente vai perder todos os seus direitos, vai tratar diretamente com o empresário. Claro que existem empresários que são humanos, né? Mas a grande maioria só está pensando no seu bolso. Está dando lucro, eu te mando embora, não tem acordo. Eu te pago tanto, quer, não quer, vai cair o nível salarial dos trabalhadores profissionais. Os benefícios vão ser comprometidos. Os benefícios vão ser comprometidos. As relações laborais, etc. Isso, vai trabalhar a vida inteira. No sistema rural, o trabalho escravo vai começar a ser, vai voltar a ser alguma coisa natural, né? Você é pobre, tu trabalha para mim aqui, eu te dou um casebrezinho lá, um prato de comida e você está pago. Não, e falando em trabalho escravo, companheiros, teve a portaria que o STF derrubou, que foi um mimo que o Temer tentou dar para a bancada ruralista. Escancarou, né? Escancarou. As baixarias se escancararam nesse país, né? É vergonhoso. Ainda bem que o Supremo... A Rosa Weber, que é ela que ceifou a continuidade dessa portaria. Ela ceifou, né? Porque aí seria mesmo o começo do fim. Né? Aí o que acontece? Você vê que esse cidadão, né, ele está comprando votos, ele está lançando portarias, usando tudo que ele pode da máquina
para poder se proteger de acusações, porque ele está envolvido, ele está dentro, está óbvio, né? E nada acontece. Por muito, muito, muito menos, ou quase nada, ou nada, uma presidenta eleita foi impeachmentada. E esse cidadão golpista está fazendo o que está fazendo e nada está acontecendo. Tudo bem que o Congresso, a grande maioria, é da laia dele. Está cuidando dos interesses próprios, mas cadê a justiça desse país, né? Mas aí se tu vê uma juíza lá em São Bernardo, que teve ligação com o PCC, proibiu o show do Caetano, aí tu vê um Gilmar Mendes libertando um monte de... Não, hoje, de saiu uma bandido. decisão hoje, o juiz Marcelo Bretas havia solicitado a transferência do Sérgio Cabral do Rio de Janeiro, da penitenciária em Bangu 8, que é segurança máxima, para uma outra, no Mato Grosso, que é uma segurança mais reforçada, onde ficam bandidos de alta periculosidade, e o Gilmar Mendes não acatou. Eu li. Não acatou. Então são questões que te colocam num dilema, né? Cadê a justiça? Cadê os direitos? Cadê o respeito? Cadê o respeito à Constituição? Estão rasgando a Constituição. Você assiste tudo isso, você fica pensando o que mais pode acontecer nesse país. Agora, eu espero muito que a população brasileira esteja prestando bem atenção no que está acontecendo em cada cidadão que está ali no Congresso e nas próximas eleições a gente consiga reverter esse quadro. Se também não der um golpe e não acontecer a eleição, né? Porque do jeito que está indo, um outro golpe para não acontecer a eleição. Eu espero que... Acho que não vão chegar a esse ponto. Tendo a eleição, eu acho que aí agora é a vez do cidadão brasileiro. Tem que mudar aquela Câmara e votar num presidente que tenha um projeto para o povo, para o trabalhador. Sem dúvida. Ô Beto, eu vou pegar o gancho desse teu comentário, muito feliz, por sinal. A reforma trabalhista tem muitas lideranças sindicais dizendo que o movimento sindical pode sim sair fortalecido, porque o trabalhador, ele não é afeito, não é da natureza ir para um debate com o patrão. Ou seja, a falta de respaldo vai exigir uma ação muito mais proativa dos sindicatos, que têm um trabalho de base efetivo, como é o caso do Sindeste. Ou seja, Sindeste e outros tantos sindicatos pelo país. Então, quer dizer, muitas lideranças estão pregando isso, que o movimento sindical tem condição de se aproveitar primeiro desse retorno, do retorno ao princípio ativo do movimento sindical, a unidade dos trabalhadores com as entidades. E segundo, das falhas desse projeto, o 13467, que tem vários pontos inconstitucionais e vários empresários estão se manifestando contrários. É por aí o caminho? Você acha que é por aí o caminho? Há uma luz no fim do túnel? Olha, passando algumas vezes, o trabalhador ele vai ficar tão sozinho e tão impotente que eu acredito, mas infelizmente vai ter que acontecer, né? O ruim. Os trabalhadores vão começar a procurar os sindicatos. A única forma de reverter tudo isso é a união dos próprios trabalhadores. E para que esses trabalhadores se unam de uma forma organizada, com certeza vai ser através dos sindicatos. Então, pode ser que lá na frente dê uma fortalecida, né? Embora os sindicatos, para eles sobreviverem hoje sem a contribuição sindical, muitos sindicatos vão quebrar, né? Porque o número de sócios é pequeno, então para se manter é difícil. O que segurava um pouco era a contribuição sindical. Sem ela, não sei se vai haver alguma negociação lá na frente, para que se mude. Então, os sindicatos eles vão ficar enfraquecidos, mas acredito que lá para frente, acontecendo
passando algumas maldades, o trabalhador aí ele vai começar a sentir na pele de verdade, aí ele vai sumir, aí vai sim, eles vão procurar, o sindicato vai conseguir agregar essas pessoas e tentar reverter esse quadro todo para frente. E vão voltar, ou seja, os trabalhadores vão voltar para suas casas, que são os sindicatos. Os E sindicatos vão que eles ajudaram a construir. A gente nunca pode esquecer dessa história. Ajudar a construir, que infelizmente o trabalhador durante alguns anos para cá, de uns bons anos para cá, se acomodou um pouco. Os próprios sindicatos também, alguns, né, não todos, também meio que se acomodaram e contribuiu para chegar onde nós estamos. Mas eu acho que agora é um recomeço. Acredito que a classe trabalhadora ela vai ter que fazer isso, não vai ter outro caminho. Aí eu acho que os sindicatos vão ficar mais fortes do que são hoje. E eu sou otimista lá para frente. Vai haver um período de tragédia, de catástrofe para a classe trabalhadora. De apreensão, né? Vai ser terrível, mas... O processo de transição é sempre doloroso mesmo. Mas eu acho que lá na frente a classe trabalhadora vai se unir como historicamente fez isso lá atrás, né? E a gente retomar os nossos espaços, os nossos direitos, acredito. Eu também. Muito bom, Beto. As entidades ligadas ao funcionalismo público, da qual o Sindeste faz parte, participaram do Fórum do Funcionalismo Público no estado de São Paulo. Muitos encontros foram realizados. O primeiro aconteceu na sede da CUT estadual em São Paulo. Vários encontros, vários debates, várias linhas estratégicas que culminaram na manifestação do último dia 27, em comemoração ao dia da categoria, ao dia do servidor público, né? Foi até um dia antes, porque o dia mesmo é 28 de outubro. Um dos pontos dessa articulação, dessa unidade, tem a ver com o projeto de lei 920, que o Geraldo Alckmin tentou emplacar meio à força, não conseguiu, os deputados travaram. Aí eu te pergunto, o Fórum ajudou nesse processo? Esse PL para esclarecimento dos companheiros, se ele for aprovado, quais são os problemas que eles vão gerar para a categoria? O congelamento do salário, né? Fundamentalmente isso. Se ele te permite congelar por um período certos gastos, né? O salário está embutido aí, né? E o que travou os deputados, com certeza, foi a unidade dos trabalhadores. Ou seja, o Fórum nesse aspecto foi perfeito, maravilhoso. É o que a gente estava conversando hoje, antes, né? Agora atrás. É só com a união da classe trabalhadora que a gente vai conseguir impedir certas coisas e lá para frente, porque algumas vão passar, porque estamos sofrendo um golpe, isso é fato. Sim. Se você não tem a justiça trabalhando com o povo em si, né? Porque a maior parte é um golpe. Sem dúvida. Então muita coisa vai passar. Agora outras não. Com esse tipo de fórum, com essa união dos servidores públicos do Estado, porque estavam todos representados. Sem dúvida. Fora os municípios que foram dar apoio, como nós. Sem dúvida. Né? Então, brecou. Está travando ali. Entendeu? Então, com certeza, foi a união dos trabalhadores do serviço público do Estado que está impedindo. E talvez consiga barrar. Né? E o que a gente estava falando, é só com a união da classe trabalhadora para a gente impedir certas coisas e revertê-las na frente outras. É o único jeito. Com tudo que a imprensa não divulga, o que é triste, o que dói de ver. Você ligar a televisão, você vai em todas as TVs e nenhuma fala do que aconteceu, por exemplo, lá no Fórum, do que aconteceu ontem em São Bernardo, das manifestações que estão acontecendo no Brasil inteiro contra esse governo, que é grande. Pipocam todos os dias. Todos os dias está acontecendo algo grandioso. A imprensa não divulga. Ou seja, é uma lavagem cerebral com o resto da população. Porque para muita gente não está acontecendo nada.
Tá tudo Roberto, certo. eu acho que a imprensa, ela se especializou hoje em se preocupar com conchavos do que com as questões majoritárias da política, as questões que envolvem a política pública. Você tem a mesma leitura? Por exemplo, eu dou um caso, vários comentaristas estão em programa de TV falando de conchavo para lá, conchavo para cá, conchavo para cá, preconizando o chamado a turma do quanto pior melhor, como a gente fala nos nossos termos sindicais, o poder pelo poder, esquecendo de falar, olha, essa ação está sendo nefasta porque vai prejudicar uma política pública ali na frente. É essa mesma leitura? Eu tenho essa leitura, porque é a política dos proprietários das estações. Né? Porque aqui no Brasil, a grande imprensa está na mão de 5 famílias, 5, 6 famílias. E são que estão. A Rede Globo, ela apoiou o golpe de 64. Sem dúvida. Né? Mas por quê? Porque tem interesses próprios, é uma empresa. Né? Se esse governo golpista que está lá perdoou as dívidas gigantescas do INSS de todas as TVs, inclusive da Globo, bilhões de reais de dívida com o INSS, o governo perdoa, é isso que ela quer, é o lucro. Não está preocupada com o povo brasileiro, está preocupada com o lucro. Elas têm interesse nesse golpe, por mais que falem, né? Porque também fica muito ruim tu não falar uma linha do que está acontecendo, não falar uma linha que o Aécio está sendo investigado nisso, que o Temer não tem como não falar, não dá uma linha, mas você percebe que assim, é uma linha que vai para tudo, some. Sumiu da mídia. Porque tem interesse desse povo lá, para a empresa deles, que é o lucro pelo lucro, o capitalismo, lucro pelo lucro. E é um poder muito grande que tem na mão. Infelizmente, é concessão, né? Os governos que passaram foram deixando essas famílias terem essa concessão sem rever as cláusulas de concessão. O próprio governo Lula não fez isso. Se não me engano, já estava batendo aí já o tempo acho que da Globo, da concessão que o governo tinha que renovar, né? Quer dizer, teve erros, né, do governo Lula e da Dilma por conta disso. Quer dizer, não se reviu essa concessão, não se pensou numa cláusula, porque o que a empresa está fazendo é crime. Porque se você omite, muitas vezes mente, mas só a omissão já é um crime. Porque a imprensa ela tem que passar o que está acontecendo no Brasil, de todos os ângulos. É a obrigação da imprensa. Ela existe para isso. Ela não pode ser tendenciosa. Se ela está tendendo para um lado, ela está cometendo um crime. Um crime grave, ao meu ver. Então, deixou-se passar isso na hora de renovar a concessão. Sei lá, de colocar uma cláusula, alguma coisa que garantisse a liberdade, mas ao mesmo tempo a democracia na comunicação. Né? Sem ser tendenciosa, como elas estão sendo há anos. A vida inteira, desde quando eu me conheço por gente. Entendeu? E perdeu-se essa grande oportunidade. Ou seja, é um instrumento muito poderoso que está... nas mãos de gente inescrupulosa. Gente inescrupulosa que está acabando com o nosso país. Não, e se nós consideramos que a gente tem um país com índices de analfabetismo infantil elevadíssimos, analfabetismo funcional elevadíssimos, o desrespeito aos nossos elementos culturais elevadíssimos, quer dizer, deturpações. Então, fica um prato cheio, evidentemente, para você manipular. Para as linhas de Maquiavel, né? Uhum. Beto, a imprensa esconde, mas o Sindeste não, né? O Sindeste conta a verdade dos fatos, vai para a luta. Conta, e como nós tem outros
outras entidades O sociais. compromisso é com a verdade, né? O compromisso com a verdade. E Eu a vou- gente está utilizando de todos os nossos instrumentos para isso, agora mais do que nunca. Exatamente, eu vou te explicar porque eu peguei esse gancho de novo. Porque tem a história do navio Raul Soares. E claro que o Sindeste sempre preconizou aqui falar a verdade, defender a sua categoria e faz isso esplendidamente, não por acaso. É uma das maiores entidades do segmento na América Latina. É respeitadíssimo. Bom, tem a história do navio Raul Soares e o sindicato abraçou essa causa para contar a história, para tirar do calabouço do navio sucata e mostrar para as pessoas, olha, a história está aí, ela precisa ser contada. Podemos falar muito mais. E você vai participar do filme, né? Cárcere Flutuante. E eu queria te perguntar o seguinte, primeiro, a história em si, o que ela deixa de legado? Segundo, a sua participação no filme, o que você está esperando dela? Bom, o que essa história deixa de legado é assim, o que eu venho dizendo, né? Ela é muito oportuno, essa produção desse filme. Porque nós já víamos há anos atrás, já dando um apoio cultural para o livro, né? Na edição do livro, na publicação do livro, que conta a história. É um livro documentário do Francisco Aloysio, do jornalista. Dá o crédito do nosso companheiro, né? Grande amigo nosso. E é um livro documentário onde ele foi entrevistar todas as pessoas que estão vivas, que viveram aquele momento. Certo. Ou algumas poucas vivas que estiveram dentro do navio, presos, e família, né? Filhos que sofreram também com tudo aquilo. E nessa pesquisa do Francisco Aloysio, ele chegou até o Dr. Thomas Mark. O Dr. Thomas Mark ele é alemão e veio para o Brasil, se não me engano, na Segunda Guerra Mundial, com meses de idade, era um bebê. Então ele foi criado aqui no Brasil, então ele é um brasileiro, né? E ele é médico. E ele dava aula na USP e sempre foi um cidadão, uma figura progressista, né? Sem dúvida. Sempre pensou na igualdade, né? No respeito, nos direitos, né? De acesso igual para todos. Sempre foi um cidadão socialista. Dava aula na USP, né? E aí aconteceu o golpe de 64, como ele tinha todo esse pensamento socialista, ele foi um dos que foram presos e trouxeram. Ele dava aula em São Paulo e ele veio para o navio também. Ficou preso nesse navio e aí, enquanto médico, porque na época as pessoas ficavam jogadas ali nos porões do navio, em algumas cabines, era um navio que já estava mesmo em decomposição, e ficavam ali, né, vivendo de forma bem insalubre, né, ali dentro do navio. E ele, enquanto médico, porque não tinha médico no navio, eles não chamavam médicos para ir cuidar de algum preso que ficasse doente. Então, ele, enquanto médico, ele cuidava, ele tratava do pessoal. E aí, ele, muito inteligente, ele começou a perceber que aquelas pessoas que estavam dentro do navio, lá tomando conta dos presos, né, que eram os militares da Marinha, né, ele fala muito, eles eram muito medrosos, eles morriam de medo que morresse alguém no navio, porque lá na barra, lá do outro lado, ali no portinho, ali de Santos, ficavam as mulheres dos presos, que na maioria eram sindicalistas, a grande maioria, né? Que houve uma intervenção dos sindicatos aqui em Santos, na época do golpe. E todos os líderes foram para esse navio. Então as mulheres faziam um movimento ali no portinho, ali do Valongo, né? Valongo ali. Isso. E elas ficavam fazendo manifestação e ficavam ali. E, segundo o Sr. Thomas, os marinheiros morriam de medo que morresse alguém lá dentro. Dentro do navio.
O que aconteceu? Ele começou a perceber desse medo e começou, quando ficava alguém doente, até que teve um que tentou se matar mesmo, né? E foi uma coisa muito grave. E ele falava, olha, se eu me levar para um hospital agora, ele vai acabar morrendo aqui dentro. Ou tira ele daqui. Às vezes nem era isso, era uma gripe, era uma coisa boba. Mas ele já falava dessa forma, como ele viu que os caras eram meio medrosos, para tirar do navio. Certo. E aí essas figuras vinham para o hospital e dali muitas vezes ficavam soltas ou até fugiam, né? Então o Sr. Thomas ele contribuiu muito, ele salvou muita gente dentro do navio. Muita gente. E a gente vai contar essa história. E essa história de superação, de mostrar, olha, num país não se faz com atos de golpismo, de censura, esse é o legado. Que, não, o legado maior é isso, já não passamos podemos, por isso. Já passamos, não queremos. Está aí a história. Infelizmente, isso não é contado nas escolas. Certo. Sabe, é triste você saber que essa parte da história, tudo bem que é negra, mas aconteceu. Está suprimida, né? Tentam suprimi-la, né? As crianças não aprendem, não sabem, pulam essa parte da história. Então, cabe a nós, do movimento social, artista, contar essa história. Então, essa história está sendo muito bem-vinda agora. Sim. Muito bem-vinda. O contexto é primoroso. Primoroso. Vem a calhar para as pessoas. Pô, tem gente da minha idade que não sabe o que aconteceu direito na época da ditadura. Eu falo para a figura, onde é que você estava? Você estava congelado? Ou então você era muito rico naquela época, porque quem era pobre, né? Quem tinha uma condição social baixa, sentiu muito na pele. Não passou incólume por ela. Artistas, sabe? Sem dúvida. Sindicalistas. Eu não consigo entender, mas existem pessoas da minha idade que não sabem direito o que aconteceu. Então vai ter que saber agora. E nós estamos com essa missão, e eu me sinto muito feliz de fazer parte disso, não fazer parte porque eu vou participar do filme, nem sei ainda o que vai ser, porque eu fiz teatro lá atrás. Mas eu me sinto muito feliz por eu sendo um diretor desse sindicato tesoureiro, eu poder estar ajudando, fazer uma leitura, toda uma a dificuldade releitura, financeira, né, que nós temos aqui, agora mais do que nunca com a saída do imposto sindical, mas não tem problema. Nós estamos aqui para fazer isso mesmo, entendeu? E eu me sinto muito orgulhoso. E vamos embora, vamos nos desdobrar, mas esse filme vai sair. E com o apoio do Sindeste, com muito orgulho. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Beto, eu queria que você deixasse um recado final para os companheiros, para toda essa massa de servidores que estão aí firmes e juntos, unidos na luta com o Sindeste. Primeiro, eu quero agradecer, William. Claro, para mim é sempre uma honra. Você é perfeito na sua entrevista. Agradecer quem está me vendo. Eu quero pedir desculpas quando eu começo a falar certas coisas que são profundas, minha cara fecha, parece que eu estou bravo. Mas eu não estou, não. Eu estou muito feliz de estar aqui para falar alguma coisa para vocês. Funcionários públicos, nós, aqui da cidade de Santos, está vindo coisa feia aí pela frente. Então, se a gente, enquanto funcionário público, trabalhador público, se a gente não nos derem as mãos, se a gente não apertar a mão do outro agora para caminhar junto, vai ser mais difícil. Então, vamos embora, o Sindeste está aqui para dar toda a condição dessa luta, porque daqui para frente só com muita luta. Mas o trabalhador sempre foi forte, historicamente forte, e nós vamos conseguir de novo acabar com essas maldades, impedir esse retrocesso e avançar na questão trabalhista e social. Ok? Obrigado. Muito bom, Beto, muito bom. Companheiros servidores, obrigado mais uma vez pela audiência, pela participação. Os comentários nos nossos canais são muito produtivos, proveitosos, e essa comunhão gera a unidade que nós queremos para lutar, para fazer dessa categoria sempre mais forte. E o compromisso do Sindeste, como o companheiro Beto Santos já disse aqui, é um compromisso indelével nessa luta, nesse engajamento. Nós estamos juntos. Então, acompanhem esta entrevista, né, pelo Sindeste TV em nossos canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no site www.sindeste.com.br. Até a próxima. Tchau.